Dia a todos, 3 de outubro de 2023, Léo da Foco aguardando Fernanda Scheffer e Frederico Glitz para nos contar o que tivemos de atualização em relação a essa obra que já era um sucesso de 2022, a telemedicina, porque agora temos aqui, acompanhem comigo ao vivo, em reprise pelo Spotify, a live de lançamento de Telemedicina, Desafios Éticos e Regulatórios, segunda edição, revista e ampliada, e olha, atualizado com a Lei 14.510 de 2022 e a Resolução número 2.314 de 2022 do CFM. Eu já estou aqui com a Fernanda. Muito bem-vindos para esse bate-papo em torno dessa obra mais do que necessária, essencial, uma obra-prima que diz respeito. Olá, Fernanda, bom dia, que prazer te rever, te reencontrar. Tudo bom, Léo? Prazer é meu estar aqui. Que bom. Frederico também está entrando, imagino, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele falou que já estava a postos. O Dr. Carlos está aqui. Vamos esperar o Frederico aparecer. Mas, enquanto isso, eu cumprimento a Fernanda. Fernanda, parabéns pela segunda edição. Eu acho que a obra... Acho que entrou um efeito seu aí agora. Que legal. Acho que a obra inova com a atualização da Lei 14.510 e também dessa resolução do CFM, né? Mas antes que nós adentremos a discussão sobre as mudanças, atualizações, eu queria muito que, aproveitando parte aqui do prefácio da segunda edição, você distinguisse para a gente, para quem não conhece a obra, a questão da telesaúde e da telemedicina, que as pessoas fazem um pouco de confusão, né? As pessoas fazem e as normas fazem, né, Léo? Então, já há um problema em razão disso. Eu costumo falar que é preciso que a gente conheça os conceitos para saber o que está regulando, para saber o que está autorizando e para saber o que está pedindo, né? Exato. Então, na verdade, a ideia é que nós trabalhamos com telemática em saúde, ou seja, é a junção de dois termos, telecomunicações e informática a favor da saúde, né? Em serviços e ações de saúde. Então, a telemática em saúde, enquanto gênero, né, é o nosso grande objetivo hoje. E daí nós temos as espécies. A telemedicina, que é uma espécie de telemática em saúde, e a telesaúde. Qual é a grande diferença entre as duas? Na telesaúde, nós vamos ter ações mais voltadas à coletividade, nós não temos pacientes individualizados ou identificados, nós vamos ter aquelas ações que se destinam à formação e capacitação, aprimoramento de profissionais de saúde, questões de educação, bibliotecas virtuais, e temos aí muitas bibliotecas virtuais importantes. Nós vamos ter seminários, cursos, enfim. Né? Então, são as questões de epidemiologia que foram tão importantes durante a Covid, nós temos dentro dessa categoria telesaúde. Já num grupo mais direcionado a atos médicos... Bom dia, Frederico. Bom dia, Frederico. Bom dia. E, então, nessa categoria mais voltada a atos médicos, e até o termo é bom que se diga, telemedicina é um termo restrito à prática médica, aí nós vamos ter todas aquelas categorias, que algumas delas, inclusive, constam na Resolução 2314 do Conselho Federal de Medicina, que são aquelas categorias da teleconsulta, da telepatologia, teleradiologia, telecirurgia, cirurgia robótica. Então, nós temos na telemedicina ato médico e paciente individualizado ou identificado. Né? Então, não é possível confundir os dois termos, porque são modalidades de telemática que se destinam a objetivos absolutamente diferentes. Distintos. Então, eu me preocupo quando eu vejo atos normativos aí que fazem essa confusão, porque isso traz insegurança jurídica. Né? Muita. Até de conceito, o próprio conceito te leva para caminhos distintos do que e como fazer, né, Fernanda? Exatamente. Muito bem. Frederico aqui conosco. Deixa eu ler, então, agora que estão os dois juntos, os currículos de vocês, que são currículos belíssimos. Fernanda Scheffer é pós-doutora no programa de pós-graduação estrito sensu da Bioética da PUC do Paraná, bolsista CAPES,
doutor em Direito das Relações Sociais da Universidade Federal do Paraná, curso em que realizou doutorado de sanduíche nas universidades do País Basco e Universidade de Deusto, na Espanha. Com bolsista CAPES. Professor da Uni Curitiba, coordenadora do curso de especialização em Direito Médico da Saúde da PUC do Paraná, assessora jurídica CAOP Saúde MPPR. E Frederico Glitz, pós-doutor em Direito em Novas Tecnologias pela Reggio Calabria, doutor e mestre em Direitos das Relações Sociais, UFPR, professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná e advogado. E a ele é que eu direciono, então, a minha segunda pergunta. Frederico, voltando lá no tempo, como foi a ideia de vocês? A gente tinha ali um impulso, né? um clamor da pandemia, mas, obviamente, ela só fez catalisar as ideias, né? Como é que foi a ideia de vocês dois em torno de escreverem essa obra e chamarem esses autores? Léo, a gente tem que reconhecer aqui sempre a provocação de quem sempre provoca a quebra da inércia, que é a Fernanda. Então, a Fernanda começou a tentar nos convencer a escrever a respeito, e eu sempre reticente, dizendo, olha, Fernanda, veja bem, vamos esperar um pouquinho. E ela foi convencendo aos poucos, justamente, claro, a pandemia criou um cenário muito propício para se discutir isso, né? Se deu visibilidade a alguma coisa que vinha se discutindo, e dada a ausência da discussão, né, a regulamentação que viria e a ausência de discussão mais aprofundada sobre o tema, se fazia urgente fazer alguma iniciativa nesse sentido. E aí eu tenho que reconhecer que essa identificação do momento e da oportunidade foi um grande insight da Fernanda. E aí o meu trabalho foi acompanhar o ritmo e a tentar ajudar, a tentar não atrapalhar, que é o essencial nesses casos. E tentar trazer um olhar de fora sempre, porque esse é meu papel aqui na telemedicina. Muito bem. E, Fernanda, voltando então para você, né, que eu vou seguir os passos do Frederico, tá? Você que os tirou da inércia, né? Quando vier à lume essa nova lei, a resolução do CFM, como é que vocês se sentiram motivados ou provocados? Ou melhor, quais foram os principais impactos à luz da primeira edição para a segunda? Né? Então, quando a primeira edição saiu, nós tínhamos vigente a Lei 13.989, que foi a lei que autorizou o uso da telemedicina durante o estado de emergência sanitária. Né? Não sem grandes polêmicas e não sem grandes confusões com relação ao uso do termo telemedicina, como conversamos ainda há pouco. Do ponto de vista do Conselho Federal, nós tínhamos vigente, durante esse período, apenas a resolução 1643, que é uma resolução de 2002. Então, o fato é que as coisas estavam caminhando rápido demais durante a pandemia, e nós não tínhamos marcos legais ou marcos normativos suficientes para garantir segurança aos profissionais de saúde que viessem a aderir às práticas à distância. Então, a primeira ideia foi reunir esse grupo de autores que são especialistas em direito à saúde, que são atuantes em direito à saúde, pelo menos para a gente dar esse panorama inicial. Olha, o que a gente tem hoje, né, durante o estado de emergência sanitária. Mas fato é que, em maio do ano passado, assim que o estado de emergência sanitária foi extinto pela portaria 913 do Ministério da Saúde, portaria publicada em abril, o estado foi encerrado em 23 de maio. Imediatamente nós tivemos a nova resolução 2314 de 2022 do Conselho Federal de Medicina. Então, a nossa primeira preocupação vamos ver o que a resolução traz de novo ou o que traz de diferente, porque isso vai ser preciso informar os nossos leitores. Mas, além disso, havia também uma preocupação nossa em trazer novos temas, porque até nós temos outros conselhos profissionais também regulando a telemática, ou seja, a prática de atos à distância, né? De atos de saúde à distância. E junto com isso, então, nesse momento em que já não tínhamos mais uma lei vigente, até que era uma lei interessante porque ela autorizava a prática da telemedicina, mas na verdade a prática nem era vedada, não era proibida, né? Desde 2002 o Conselho Federal percebia a possibilidade do uso da telemedicina. Mas de qualquer maneira
a gente tinha essa lacuna normativa que foi, então, resolvida, vou colocar entre aspas, né, no dia 27 de dezembro de 2022, com a publicação da Lei 14.510, autorizando a prática da telesaúde. Daí volto à questão dos termos, né? Na verdade, o conceito trazido pela 14.510, ele se aproxima mais do conceito de telemática em saúde do que propriamente do conceito de telesaúde. E ele traz um pouco das duas modalidades. E ele tinha que ser propositadamente amplo, porque ele foi inserido é uma lei que insere artigos na Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde. E a Lei Orgânica da Saúde, ela não se destina só ao SUS, ela se destina também a ações e serviços de saúde privados. E como ações e serviços de saúde, eu não posso limitar só a telemedicina, eu tenho que trabalhar com algo mais amplo. Mais amplo. Né? O que você falou ainda então, diante dessas duas novidades e de outras, como a autorização da telemedicina veterinária, autorização da teleenfermagem, algumas discussões que vêm acontecendo, nós nos sentimos motivados em atualizar a obra com essas questões normativas que estavam acontecendo e são importantes porque o nosso leitor entenda qual é o alcance, né, não só da 14.510, mas também das novas resoluções dos conselhos profissionais. Muito bem. Nossa Senhora. Nesse quesito, Fernanda e Frederico, como é que os nossos leitores vão se sentir diante do novo sumário, se é que assim eu posso chamar, né? Você destacou aí quais foram as principais mudanças, mas como é que a gente tem no sumário esses reflexos? Artigos foram revistos, artigos foram incluídos, posições foram alternadas, trocadas, o autor voltou atrás do seu posicionamento. O que então o nosso leitor vai encontrar nessa nova obra, segunda edição revista e ampliada? Pergunta para os dois agora. Léo, se me permite, eu diria o seguinte, ele vai encontrar um livro muito novo. Em que sentido? Posso falar, por exemplo, do meu artigo em especial. A nova regulamentação trouxe, na minha opinião, uma mudança bem drástica na conclusão. Tá. Então, aquele primeiro posicionamento mais aberto, por exemplo, que eu entendi adequado naquele momento, hoje já muito mais fechado. Então, assim, todos os artigos foram revistos, todos foram não só atualizados, né, do ponto de vista de numeração legislativa, enfim, de redação legislativa, mas todos foram revistos pelos autores e foram acrescentados, por assim dizer, os 6 últimos artigos para abarcar as novidades assim que se despontavam até o período em que a gente conseguiu concluir a edição. Então, por exemplo, já estão aqui a teleenfermagem e a telemedicina veterinária. Isso para não tocar em outros assuntos aqui, como, por exemplo, a teleperícia, que é uma novidade também, enfim, mas já dentro da telemedicina. Então, assim, quem tiver ele em mãos vai encontrar, eventualmente, reformulação de posicionamento, aprofundamento, eventualmente, de situações concretas, né? E, claro, novidades legislativas que, claro, também não vão parar de surgir, né? Já se fala, por exemplo, aqui da nova regulamentação, por exemplo, na área de farmácia, por exemplo. Então, que é muito recente, né? E se a gente quiser ficar ainda nesse super recente, você pode pegar a notícia de domingo, que saiu, que foi veiculada no programa Fantástico, sobre justamente a utilização de um caso de telemedicina. Então você ainda tem novidades acontecendo, casos acontecendo, e claro, isso acaba criando uma obra em construção, né? Eu espero que a gente chegue lá, talvez, na 23ª, 24ª edição, e aí podemos finalmente desistir e dizer, não dá, atualização impossível. Muito bem. Esse ponto que o Frederico tocou é importante, Léo. Tudo que envolve tecnologia é muito dinâmico, né? Não só pela velocidade das tecnologias, mas porque as normativas e as regulações vão mudando também, né? Então, é importante que a gente saiba traduzir isso nos nossos artigos e muitas vezes traduzir também levando em consideração que a gente não tem a normativa, né? Então, por exemplo, a questão da teleperícia é uma questão importante, né? E a gente as normas não estão claras com relação à teleperícia.
E eu queria destacar também dessa segunda edição, Léo, que nós temos duas médicas e uma enfermeira participando dessa edição. Então, e a participação delas é importante porque a gente também acaba trazendo esse olhar de fora do direito, né, para dentro da nossa obra, que é importante também, saber como é que os profissionais dessas áreas, como os profissionais estão vendo essas novas evoluções aí da prática profissional. E nesse último aspecto, dá até para incluir o artigo justamente que se propõe a entender a percepção do médico em relação à telemedicina, né? E a conclusão é muito interessante porque é uma conclusão que deixa em aberto. Por enquanto está assim, né? A lógica é esta hoje, mas quem sabe, né? É uma ferramenta importante que vai, obviamente, transformar a medicina quanto mais for utilizada, né? Vocês tocaram num ponto, para mim, muito relevante, né? Eu dizia que talvez há 2 anos o direito se abriu para essa interdisciplinariedade e ela vem se mostrando cada vez mais forte, né? Como o direito ganhou em baixar a guarda, em ouvir as outras profissões, para então criar essa mescla de conhecimentos e entendimentos que são vistos aqui na obra. A obra é essa que, inclusive, por isso também parabenizo vocês, né? E aqui, pegando carona no que vocês me disseram, os 6 novos artigos, Frederico e Fernanda me corrijam. Percepção médica da telemedicina no Brasil. Ela, Maria Tereza, que é a médica? Isso, Maria Tereza é médica. Boa. Teleperícia, avanços e lacunas da resolução do CFM 2325 de 2022. Telemedicina veterinária. Desculpa? Suelen também é médica. Suelen Martins Aragão, desculpa. Isso. Verdade. Telemedicina veterinária, o atendimento médico veterinário à distância e repercussões na responsabilidade civil. Meu Deus, que artigo! Da Caroline Amadori Cavé e da Karina Mazzocchetto de Jesus. Interessantíssimo. E esse aí a gente pode incluir também em um outro efeito da pandemia, né? Porque o crescimento da população que adotou os pets, né? E, claro, o fomento que isso trouxe para a medicina veterinária e os desafios que se colocam. Doutor Frederico, que virou pai de pet durante a pandemia. Pai de pet, é isso que eu ia falar. Já existe até agora uma denominação específica. Direito de família vai ter que ser revisto também. Olha, mas eu estava fazendo uma reunião com o doutor Rodrigo da Cunha Pereira e a gente justamente discutindo essas questões entre as espécies, né? Olha como é que o direito agora tem que se preocupar com outras espécies. Telemedicina e a legítima expectativa do consumidor. Passagem da cultura do litígio à efetiva prevenção de conflitos. Laís Bergenstein. Teleenfermagem, uma nova espécie de telemática em saúde. Natália, vou pular o sobrenome do meio, viu, Natália? Desculpa, Gonçalves. Ela é enfermeira. Enfermeira. E telesaúde e telemedicina na medicina de emergência, do Henrique Manuel Alves. Olha que interessante. Henrique é emergencista também. Olha, que interessante. E, claro, a tecnologia tem permitido rascunhos ou letras como essa que ajudam muito, né? Agora, talvez, na minha concepção, a pergunta mais difícil, que é o que a gente, na Foco, se preocupa, e tenho certeza, difícil para mim perguntar, mais fácil para vocês transporem, né? Efetividade prática de uma obra como essa na vida do advogado, da advogada. Como é que eles podem olhar para isso aqui e falar, olha, existe mercado ali, eu consigo dali extrair conteúdo para o exercício da minha profissão? Eu te diria, Léo, que a gente pode partir da própria concepção de que o trabalho do advogado ele também está se reformulando, né? E aí quando a gente fala de, por exemplo, inteligência artificial, você não está mais olhando para o... E aí vem o artigo da Laís nessa linha, efetivamente. Você não olha mais apenas para a judicialização. Então ele não é uma obra para aquela pessoa que busca, talvez, firmar, ou apenas, né, para aquela pessoa que busca entender para firmar uma tese e eventualmente submeter ao judiciário. Mas também um outro papel do advogado, e aqui estritamente remetendo para ele, né, de orientação, de compreensão para discussão, para avaliação de risco. E aí, desde o advogado que atue, por exemplo, eventualmente no aconselhamento de médicos e profissionais de saúde, eventualmente dos conselhos,
mas também para o outro lado do balcão, vamos dizer assim, né, para o juiz que precisa entender a situação, que precisa tomar aquela decisão, para os seus assessores, enfim, me parece que, e é algo que a gente sempre se preocupou, né? Eu sou advogado, a Fernanda trabalha no Ministério Público, então, assim, é um olhar que não quer pensar um produto, vamos chamar assim, do ponto de vista de uma profissão. Ele quer buscar elementos que permitam qualquer um olhar e se sentir provocado o suficiente a discutir o tema, né? E essa, me parece, foi a nossa proposta aqui. Fernanda, quer acrescentar alguma coisa? Eu estava pensando quando o Frederico falava, eu acho que nós temos que levar em consideração que a Lei 14.510, ela trouxe ali uma principiologia muito importante. E essa principiologia ela vai ter que ser dominada pelo advogado, não só pelos profissionais de saúde. Porque assim, ali, né, os princípios que são trazidos ali pela lei, você vai ter autonomia do profissional para aderir ou não à telesaúde, a autonomia do paciente para realizar né, consultas, por exemplo, à distância ou não, as questões de consentimento. E vejo que, por exemplo, a autonomia do paciente e do profissional para escolher se ele quer ou não realizar a telesaúde, a gente vai ter problema, por exemplo, no SUS. Essa autonomia é limitada dentro do SUS, porque uma vez que o serviço seja oferecido por telesaúde, como é que o paciente ou como é que o profissional vai escolher não realizar por telesaúde? Então, são princípios importantes, são princípios que nós temos que ter em consideração, mas que eles vão apresentar conflitos em algum momento. Né? Maravilha. Nós vamos ter a questão, e eu acho mais importante aqui, a questão da garantia da segurança, da confidencialidade de dados, e daí a lei estabelece a tal da responsabilidade digital. E quando a gente fala em responsabilidade digital, me parece que a lei assim, eu não sei, eu confesso para vocês que eu não sei se foi uma tradução mal feita da expressão responsabilidade digital, ou se realmente é um novo princípio que quiseram trazer ali, mas do que eu entendi da justificação do projeto, das justificativas do projeto de lei, é que, na verdade, quando nós estamos falando em responsabilidade digital, nós estamos falando em accountability. Né? E accountability aqui nesse contexto é fornecer segurança e realizar práticas de boa governança de dados, até para atender tudo que está na Lei Geral de Proteção de Dados. E olha o papel do advogado nisso tudo. Porque eu costumo falar, por exemplo, que se você perguntar para qualquer profissional de saúde se ele entende o que é sigilo profissional, sigilo está dominado. Ele entende o sigilo. Ele entende. Mas se você falar em privacidade, ele vai confundir com sigilo, mas ele não tem as noções de privacidade que foram, em especial, aprofundadas pela LGPD. Então, olha o papel do profissional na gestão de riscos, na gestão de dados, né, nessa questão de orientação e mitigação de riscos da prática telemática. E outro ponto também, né, Léo? A gente sempre no Brasil tem a sensação de que o Estado ele vai prever tudo e vai cobrir tudo, né? E aqui muito espaço em aberto, né? Então, por exemplo, agora a nova regulamentação da publicidade, mas ainda não se fala, por exemplo, desses elementos da publicidade que são eventualmente específicos da telemedicina ou específicos em ambiente de telemedicina. A gente trabalha com a maior parte das regulamentações são muito genéricas, elas são pensadas sobre certos vieses. Posso citar, por exemplo, uma conclusão minha. O viés é de limitação de acesso a profissionais estrangeiros ao Brasil. Só que isso faz também com que profissionais nacionais não consigam exercer sua profissão fora do Brasil, ou vice-versa, para fora do Brasil. Então, assim, a gente tem, como eu brinquei antes, uma obra em construção, também no sentido de regulação, e aí, mais uma vez, o papel não só do advogado, mas do legislador, daqueles que os assessoram, dos consultores, etc., de compreender esses desafios e não ficar preso no texto legislativo, e se propor aí a enfrentá-los, né? Porque são problemas que precisarão ser enfrentados e o legislador não vai conseguir fazê-lo em tempo hábil e evitar qualquer problema. A sociedade caminha mais rápido que o judiciário, sempre foi uma máxima. Né? Muito bem. Eu gostaria, então, de, invertendo a ordem do início, transferir ao Frederico as palavras finais, depois a Fernanda, e a gente se despede com esse bate-papo incrível em torno dessa hora, mas não sem antes provocá-los sobre o uso da senha de desconto que vocês têm. Quem que pode comprar
está com 20% de desconto no site da Foco, o livro de vocês, sem o cupom. Lembra qual é, Frederico? Lembra qual é, Fernanda? Desculpa. O da Fernanda é Fernanda 20. O meu é o Glitz 20. Então, fica aí o cupom para quem quiser aproveitar. Como eu brinquei, né? Ele é uma obra em construção. A gente não tem um livro fechado no sentido dos antigos comentários, né? Eu sempre me recordo, quando eu falo de comentário, eu sempre me recordo do antigo comentário do Código de Processo Civil, que era aquele que todos os juízes tinham. Não vou citar aqui o autor, mas não todos precisa eles falar de quem é. O NN. E todo mundo usava, porque todo mundo queria saber o que o juiz usaria, né? Nesse caso, a gente não tem uma proposta assim, né? Ela é uma proposta de apresentar efetivamente a situação, as lacunas, os desafios e propor interpretações. Então, eu gostaria de convidá-los e motivá-los a enfrentar essas conclusões conosco, eventualmente concordando ou discordando, mas o importante é que o tema venha a ser enfrentado e seja enfrentado com uma discussão verticalizada, de conteúdo importante. Então, fica esse meu convite para o leitor. Fernanda? E esse convite com esse olhar que o Léo mencionou, que é um olhar também multi, inter, transdisciplinar, quais das expressões quiserem usar, porque a área de saúde é isso. Né? A área de saúde ela não caminha sozinha e quando o direito se mete com saúde é problema. É problema nesse sentido, porque é desafiador. A gente o direito não caminha isolado e nem poderia, porque é preciso que ele entenda as necessidades dos profissionais de saúde, a prática de saúde, para que ele possa apresentar soluções, para que ele possa apresentar suas regulações, etc. Então, o livro também é um convite a essas reflexões a partir do olhar dos profissionais de saúde também, não é só do olhar do direito. Eu agradeço novamente sempre o incentivo que a Foco nos dá de manter atualizada a obra, de poder colocar essa obra no mercado. E lembro mais uma vez que quem quiser adquirir, entra no site da Foco e usa os cupons ou Fernanda20 ou Glitz20, que vocês recebem 20% de desconto. Léo, muito obrigada. Eu que agradeço, vocês são sempre muito solícitos. A obra é um reflexo direto da capacidade de vocês e dos autores e autoras que vocês convidaram. E nós da Foco nos renovamos em obras como as de vocês. Então nós gostaríamos de aqui parabenizá-los e torcer para que outras legislações venham a lume para que a gente possa aqui estar lançando a 3ª edição muito em breve. Pode deixar que já tem muito tema reservado para a próxima, que já está aqui, ó, já está fervilhando aqui. Esse é o problema. Puxa. Esse é o problema de trabalhar com ela. A gente começa a conversar lá, opa, esse tema dá, hein? Esse tema é interessante. Olha isso aqui, Frederico, você não viu, mas eu já vi. Muito bom. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, Frederico. A todos que nos acompanharam aqui, ao vivo ou em reprise, foi um prazer tê-los aqui. Espero que gostem da obra, também conferindo o seu sumário lá no site da Editora Foco gratuitamente. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e com saúde e até a próxima. Um abraço. Até, tchau, gente. Tchau.